Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Itaú Views, Papo com Gestor. Meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou Equity Sales do Itaú BBA. Comigo aqui Daniel Sasson, analista e head de commodities do nosso research. Hoje a conversa com dois gestores que quem acompanha a indústria de fundos conhece muito bem, Christian Farricielli e Thiago Ring, da Absolute Investimentos. A Absolute é uma gestora fundada em 2013, hoje tem cerca de 63 bilhões de reais sob gestão, então uma das maiores gestoras do Brasil, distribuída em estratégia macro, crédito, arbitragem e ações. Tá? Os dois são responsáveis pela gestão do Absolute Pace e da área de bolsa da Absolute, que nasceu em 2018, e desde então o fundo acumula uma alta de 287% contra 106% do benchmark, tá? Figurando constantemente entre os melhores fundos da indústria, inclusive em anos muito difíceis. Tá? Obrigado, Gui. Prazer estar com vocês e bater um papo com essa turma fera aqui hoje. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado, Guilherme, Sasson, são amigos além de tudo. É um prazer estar aqui no Itaú e poder falar com vocês. Boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite também. Legal. De repente, para a gente começar o nosso papo aqui, Christian, a Absolute já nasceu como uma casa macro, mas com um DNA muito forte, né, na parte de equities principalmente. Como que esse processo se deu? A ideia inicial já era essa? Ou foi um processo, a estruturação da parte de equities dentro da Absolute foi ganhando espaço ao longo do tempo? Sasson, eu diria que foi uma coisa muito pensada e planejada. A Absolute nasceu, principalmente na figura do Fabiano Rios, que é o CIO, e do Thiago Santana, que é o CEO. Eles eram muito experientes já, tendo passado boa parte da vida e da carreira em assets independentes, com times fortes de equities. E eu e o Ring, a gente veio de casas multimercado, casas macro, a gente ajudou a construir duas áreas muito fortes de bolsa, o Ring na Capitalo e eu na Canvas, além de experiências anteriores. Então, os dois lados, a gente já via muito valor em estar numa casa macro, saber o que isso agrega em termos de conhecimento, de pesquisa econômica, de análise de Estados Unidos, China, Europa, e o pessoal macro entendia muito valor na nossa área de bolsa. E, então, assim, eu diria que esse casamento foi muito fácil. Acho que uma vantagem grande da Absolute, o Fabiano Rios, dos gestores macro do Brasil, acho que é quem mais conhece bolsa. Então ele entende bastante o risco de uma ação específica, se chover pode acontecer o que com uma empresa, ele entende eventos específicos, que afetam uma empresa só, além de entender os fatores macros. E essa experiência que a gente tinha e que a Absolute tinha ajudou muito, porque assim, o casamento é relativamente simples, mas a gente já sabia quais eram os problemas que a gente teria no futuro. Perfeito. Então, antes da gente começar, a gente sentou, conversou com calma, com clareza, como que é a rentabilidade do painel no multimercado, a rentabilidade dos fundos de bolsa, que tudo dando certo, estava no plano desde o começo, no primeiro momento a gente chegou, só nós dois, operando dentro do multimercado. Com o tempo a gente foi trazendo equipe, o Vinícius chegou logo depois, e o resto do time ao longo do tempo. A gente abriu primeiro o Long Bias, depois o Endurance, então foi uma construção ao longo do tempo. Você diria então, de repente, natural, um caminho natural e com essas antecipações de potenciais dificuldades e problemas que poderiam surgir. Isso foi muito importante. Assim. Então até hoje a gente sabia com clareza como que seria a remuneração da área, como funciona a fluidez societária. Antes da gente entrar na Absolute, a Absolute já tinha 4 anos, então já tinha tido fluidez societária. Então eu diria que foi um casamento assim, demorou, eles falaram com pessoas de bolsa por mais de 2 anos até a gente conseguir se alinhar e começar, e até hoje está dando muito certo. Legal. E Ring, o Pace começa em 2018, Então, assim, olhando para trás, o que vocês acham que foi essencial naquele início para construir a cultura e o processo que sustentaram essa performance ao longo do tempo? E ao longo do tempo, tem alguma decisão, assim, do início, de processo, de time, de cultura ou filosofia, vocês olham para trás e falam assim, isso aqui foi um divisor de águas para a nossa performance? Acho que tiveram decisões muito importantes de produto, como a gente definiu o produto lá atrás, e perduram até hoje, então acho que foram muito acertadas. Então, algumas características, pilares, chaves do produto que a gente desde o começo definiu, acho que primeiro, nós somos um produto fundamentalista de ações dentro de uma casa macro, então é um produto que aproveita muito da inteligência macro que a gente vai encontrar dentro da Absolute, com especialistas de outras áreas. Acho que a flexibilidade que a gente trouxe para o produto é uma flexibilidade de fundo multimercado, então a gente pode operar, tá mais ou menos exposto em Bolsa Brasil e, consequentemente, fazer mais Bolsa Offshore, operar outros ativos como hedge, seja moedas, seja vender o próprio petróleo.
Então isso dá para a gente uma flexibilidade de gestão muito importante, nos momentos que a gente entender que não é bom de estar muito comprado em Bolsa Brasil, a gente tem tranquilidade de procurar, né, outros riscos melhores. Essa flexibilidade de gestão é super importante para passar, principalmente nesses momentos mais difíceis de Brasil. E acho que, por último, acho que é uma característica muito marcante nossa, que é diferente da maior parte da indústria, é o desenho de uma gestão compartilhada com 2 gestores. Acho que foi desenhado desde o início dessa forma e a gente entende que está funcionando muito bem. É um desenho que, ao mesmo tempo que são 2 gestores, a gente está super alinhado, os 2 olhando para o produto, pensando no cliente final. E é uma forma que traz muito debate entre a gente, então tem um incentivo muito grande de um estar sempre questionando o outro, ajudar a pensar o que pode dar errado, aonde são as falhas, né, do processo de decisão. Mas, ao mesmo tempo, são decisões de cada um. Então, toda a posição que está lá, acho que tem um dono, tem um pai da posição. Não tem aquela história da decisão colegiada, que depois que dá errado, ninguém vai lá assumir a responsabilidade e ser aquele filho feio que não tem pai, né? Então, acho que é uma forma que funciona muito bem. Ao mesmo tempo que a gente tem o debate, acho que tem sempre o ownership em cada posição. Se está lá no book de um ou do outro, é porque todo dia aquele gestor decidiu manter aquela posição e a responsabilidade é dele, né? Então, principalmente quando dá errado, acho que sempre vai ter alguém para puxar o fio da tomada ali, que numa decisão mais colegiada isso pode faltar. Legal, eu acho que até pegando um pouco do gancho, né, dessa sua fala sobre flexibilidade, um ponto que chama bastante atenção, né, Christian, é que em momentos difíceis para a indústria, a Absolute frequentemente aparece como os top performers aqui da indústria, né? Vocês podem comentar um pouquinho mais sobre o que vocês acham que é determinante para esse sucesso consistente, né? É a leitura macro, é o timing do mercado, é a consistência no processo decisório? Como vocês conseguem se manter consistentes em momentos de alta volatilidade ou de maior dificuldade para a indústria? Eu diria assim, não tem uma grande bala de prata. Assim. Se fosse tentar resumir aqui, acho que são 3 principais pontos. O primeiro ponto, eu acho que é um processo muito bem definido. O que eu quero dizer com esse processo? Assim, a gente olha as empresas, a gente analisa a fundo todo tipo de empresa, a gente vê os riscos, vê o setor, entende lá fora o que está acontecendo para ver se isso vai chegar aqui em algum momento. Então a gente é muito criterioso nessa análise, a gente não cai em modismo, não é porque está todo mundo comprando qualquer coisa que é banco digital, que a gente vai comprar um banco digital por causa disso. Então confiar no processo, acho que eu diria que esse é o número 1. Tem um segundo ponto, que acho que é uma característica não só nossa, mas da Absolute como um todo, que é um foco muito grande na gestão de riscos e no portfólio. Né? O que é o nosso fundo, né, ele não é um fundo com uma soma das melhores ideias. Não é que a gente pega as nossas 20 melhores ideias, divide e tá lá. Obviamente tem as nossas melhores ideias, mas a gente gasta muito tempo analisando o portfólio, vendo se o portfólio é resiliente para diferentes cenários, tentando ver quais são os riscos associados. Será que o fundo está muito exposto a commodities, que é o seu setor, Daniel? Sim, está. Então a gente está correndo um risco muito grande de moeda, porque é dólar, e de China e de PIB global. A gente está confortável com esse risco, sim ou não? Está maior do que a gente gostaria de ter, a gente consegue se proteger? No caso do petróleo que o Ring falou, a gente gosta muito de algumas empresas de petróleo, mas a visão do petróleo, além de ser muito difícil, a gente tem uma visão mais negativa. Será que eu consigo ter exposição a essas empresas, né, me protegendo um pouco do petróleo? Então essa discussão, né, e se as coisas darem errado, o que acontece? Né? Acho que essa gestão pensando no portfólio, né, e a gente tem muito claro que os cotistas que ganham dinheiro são os cotistas que conseguem segurar os produtos no médio e longo prazo. Então a gente se preocupa em fazer o caminho da performance ser um caminho sustentável, né? e que não assuste o cotista. Obviamente não é sempre que a gente consegue, mas a gente se preocupa muito nisso. E eu diria que o terceiro ponto, né, ter essa análise macro tão forte na Absolute, né, nós dois, a gente senta na frente do Fabiano, né, a gente está discutindo China, Estados Unidos, os juros, o preço do tomate. Então a gente está muito ligado a todo tipo de evento, né? Teve uma invasão na Venezuela, será que tem outro fator geopolítico que pode mexer os mercados? Então esse dinamismo e sempre tentar estar com o olho o mais aberto possível, acho que ajuda muito a gestão, sobretudo em momentos mais críticos. Né? E tá dentro de um multimercado, a gente enxerga isso como tem muita gente olhando muito ativo, né? Se fosse uma asset só de bolsa, a gente não teria a capacidade intelectual das pessoas para olhar tudo isso ao mesmo tempo. Legal.
Esse é um bom ponto, Ring. Assim, pô, muita gente consegue performar bem no bull market, né? Eu lembro, tinha uma charge em 2019, assim, no início de 2020, que era o Bart Simpson escrevendo num quadro negro assim: eu não sou um gênio, eu estou apenas no bull market, né? Então, pô, no bull market, evidentemente, é mais fácil. O problema é no bear market, né? Como é que você consegue sobreviver aos drawdowns? E você falou que tem a gestão de risco, essa parte macro. Agora, tem algum gatilho interno que faz você reduzir o risco de uma forma mais agressiva, assim? Ou é muito mais incremental? Tem alguma coisa? Cara, isso aqui azedou. Porra, vamos sair fora. Cada caso é um caso, né? Sempre muito difícil. Acho que, assim, os eventos que a gente passou bem de bear markets até hoje, acho que tem um componente muito grande que o Christian colocou, que acho que é a disciplina de construção de portfólio, porque você nunca sabe quando o tempo vai virar, né? Então, acho que um portfólio que tem a margem de segurança, empresas onde você vai ter vontade de aumentar para baixo, onde você está confortável, tem valuation atrativo, acho que esse é o ponto de largada inicial, né? Mas aí, nesse momento que azeda, né, quando você está colocando, acho que o que dá para fazer nessa hora, né? São momentos muito difíceis, estressantes para a gestão sempre, né? Mas acho que tem alguns pontos ali. Acho que o primeiro a flexibilidade que o nosso fundo traz ajuda muito nesse momento a você ter alguma tranquilidade de, a preservação de capital, acho que é o foco número 1, deixa para a gente tentar ganhar dinheiro depois. Então, assim, a gente consegue, dado o produto, o benchmark que a gente tem, que não é um fundo que precisa estar comprado sempre em bolsa, muitas vezes a gente consegue reduzir antes e ter a tranquilidade de falar, deixa para tentar ganhar dinheiro quando o negócio clarear, quando a gente entender o que está acontecendo, qual o tamanho do problema que a gente pode estar enfrentando. O segundo ponto, acho que é uma hora que você sempre testa as convicções, e aí nesse momento é hora de sentar com o time, de rever modelos, posições, para a gente escolher, né, o que você de fato tem muita convicção, você quer carregar aqui, e aonde você tiver menos convicção, acho que, vamos tirar primeiro para garantir que você não vai precisar zerar as outras, que são as posições de mais convicção. E aí também dentro do produto, que é um produto super flexível, acho que opcionalizar sempre ajuda muito nesse momento, né? Então é uma forma de você ou comprar proteção para você ter mais tranquilidade de carregar as posições que você quer, ou mesmo comprar um upside e assim reduzir com tranquilidade de que, se o mercado voltar, você não vai perder, querer comprar para cima. Então, assim, são momentos que vale a pena gastar um prêmio e conseguir ter mais tranquilidade para tomar decisão com uma cabeça fria ali. Acho que faz muito sentido, então o nosso produto permitindo ajuda muito nesses momentos também. Legal. E Christian, você bateu muito nessa tecla, vocês dois bateram muito nessa tecla de estar numa casa macro com um olhar macro muito forte, mas vocês têm umas decisões de portfólio de ações bem específicas, né? Eu posso dar o caso de Neoenergia, por exemplo, que é um caso que vocês têm há muito tempo. Como é que você equilibra esse top-down macro, mas com bottom-up de ações, especialmente no cenário tão volátil, né? Assim, tem as core positions do fundo. Como é que vocês lidam com isso e existe um portfólio ideal para cada tipo de cenário? Como é que você... Sim, a nossa construção é uma construção muito micro, assim, é muito olhando empresa a empresa, setor a setor, né? A gente sempre se preocupa muito em ter um fundo que não tem nenhum grande bias, até por construção, não é um portfólio concentrado. Uhum. A gente sempre tem lá aposta em bancos, em commodities, em growth, em velho, né? Um portfólio. Essa diversificação ela traz muita resiliência para o portfólio, né? A parte da análise macro, eu acho que ela é muito importante para a gente entender algumas coisas. Assim, primeiro, em que momento do ciclo a gente está? A gente está num ciclo tanto local quanto internacional. É um ciclo que os investidores estão vindo para mercados emergentes ou estão saindo de mercados emergentes? Os investidores estão aumentando a alocação em risco ou diminuindo a alocação em risco? O juros global está subindo ou está caindo? E o cenário doméstico também. A inflação aqui está 6%, perdendo o controle ou está indo para a meta? O nível de juros aqui é um nível que sobe ou cai? O ciclo de crédito dos bancos, ele está no momento que os bancos estão aumentando ou diminuindo o ciclo de crédito, e tentar entender o que isso influencia no micro das empresas. Então eu diria que assim, entender o contexto macro, o posicionamento desde os investidores até como que está a população, como que isso vai influenciar o micro das empresas, eu diria que esse é um ponto muito central no que a gente olha.
Essa sua resposta é bem interessante, Christian, porque, e até pensando de uma outra maneira, né? E aqui, Ring, se você puder dividir com a gente, como vocês fazem quando o macro está apontando para um lado e, de repente, o micro de uma empresa, poxa, o macro deu uma deteriorada, a taxa de juros está mais alta, a inflação está mais alta, mas, de repente, tem uma empresa que, do lado de história operacional, né, do ponto de vista company specific, tem uma historinha boa, a parte operacional está sendo entregue. Quem ganha essa briga aqui entre macro e micro? Como vocês, de repente, pensam em minimizar ou ajustar a posição, o tipo de exposição que vocês querem ter as empresas nesses cenários? Nosso foco, eu diria que é muito mais no micro, né? A gente está ali discutindo as empresas, procurando bons negócios a preços atrativos, mas se o macro tiver muito contra, isso com certeza vai influenciar bastante na gente. Então, ou vai ser o caso da gente ter uma posição menor, tentar guardar o momento certo, ou procurar alguns hedges, né? Às vezes é um relativo, às vezes tem alguma forma de se proteger. Então, assim, principalmente no tamanho de posição, a gente está sempre olhando não só para o macro como o micro e também a liquidez do papel, composição dela no nosso portfólio, né? Então tem vários fatores para que uma posição seja de fato grande no portfólio, precisa ter um alinhamento ali de todos esses fatores. Não sendo o caso, a gente vai ajustando o tamanho, né? E vamos falar um pouquinho agora a gente falou muito dessa construção de portfólio, dessa análise macro e micro, mas como é que, com 2 gestores, um time de analista, como é que vocês fazem dentro de casa? Assim, se tem um comitê, quando alguém tem uma visão muito forte e contrária ao consenso do resto do time, mas é um de vocês dois, um dos 2 gestores, como é que vocês lidam com isso? Como vocês discordam? Como é que vocês fazem? Eu acho que esse ponto de consenso é muito bacana, porque a gente tem uma visão ali que a gente procura muito trades fora do consenso. Então, toda vez que surge uma visão dessa, seja de nós, seja dos analistas, muito diferente do consenso, é aquele momento que a gente fala, pode ter uma oportunidade muito grande, temos que aprofundar, tentar estudar mais, a gente nunca vai ter informação suficiente, né? Nosso negócio é um negócio de decisão com informações incompletas, mas tem uma visão lá que, assim, quando você está contra o consenso, é muito mais fácil se você estiver errado do que dentro do consenso. No consenso, a porta de saída é muito pequena. Quando você entender que você está errado, está todo mundo junto querendo sair da mesma posição. Então, esses momentos de decisões fora do consenso são momentos que, assim, a simetria parece positiva se tiver de fato correto. Acho que são momentos que a gente tenta, né, ter um estímulo maior a estudar e a testar, a tentar apostar contra. E acho que só um ponto interessante, às vezes a gente não está no mesmo consenso, né? Eu e o Ring. Esses momentos também a gente acha muito rico, porque assim, é muito bom você ter alguém te criticando, todo mundo jogando na bola, né? Os analistas ajudando também, o Fabiano ajudando. Então, posições que não são consensos internamente na Absolute, elas são discutidas até mais do que as posições que são consenso. E muitas vezes, né, se tem 2 opções diferentes, um vai estar certo, um vai estar errado. Então, o que acontece na maioria dos casos, assim, tem uma posição, por exemplo, que eu gosto e o Ring não gosta. A gente vai ter no fundo, mas vai ser muito menor do que se os 2 gostassem. E, em geral, essas posições, tanto quando um dos 2 gostam, e historicamente não são posições tão boas. Então, até essa descorrelação dentro do fundo, né, que um desrelaciona o outro, isso ajuda o produto como um todo. Assim, é como se tivesse uma descorrelação interna do produto. O ideal, então, é quando vocês 2 concordam e é uma posição não consensual com o mercado, né? Aí legal. Mas muitas vezes a posição começa, né, concentrada no book de um dos 2 e com o passar do tempo vai virando core, a gente consegue, né, ir alinhando ali a visão. E o Ring já me tirou de várias posições que eu estava errado, assim, e isso é muito rico, né? Acho que a gente vê muito valor nessa troca, né? E em relação à construção do portfólio, né? Tem algum setor que vocês tendem a gostar mais ou historicamente foram mais alocados, ou ao contrário, alguns setores que vocês evitam ou já olham com, de repente, uma cabeça um pouco mais, um pouco menos favorável, ou é uma função simplesmente de risco-retorno, né, de quão boa essa simetria de retorno versus risco que vocês vão correr para montar o portfólio? A gente faz bastante dessa análise para tentar entender o passado, né, para ver onde a gente acertou, onde a gente errou. E é interessante que, pegando o histórico do produto, a gente não tem nenhuma concentração grande em nenhum setor específico, ou
Então, a performance, ela, né, ela é positiva em todos os setores, assim. Se você pegar lá o setor de energia elétrica, a performance é muito positiva. Pegar commodities, é um setor como um todo, né, que eu entendo que a gente tem uma exposição muito maior que a média dos investidores brasileiros, e historicamente a gente conseguiu ganhar dinheiro. Empresas públicas, tem gente que não gosta de empresas públicas, não, a gente gosta, obviamente a gente tem que analisar a simetria, risco-retorno, o momento político, mas a gente gosta. Grandes bancos, tech, growth, então é um fundo que ele não tem nenhum tipo de bias. Né? A gente conseguiu, né, ao longo dos vários anos do fundo, já se provar um produto que consegue navegar bem em diferentes tipos de cenários, de setores. E entre nós dois, assim, olhando historicamente, como a gente olha, né, cada um tem seu book, mas a gente olha o fundo consolidado, né, o que importa pro cotista é o fundo consolidado. Então, historicamente, acho que eu tive um pouco mais no setor de energia elétrica, por exemplo, mas muito, porque o Ring via, achava que no fundo consolidado já estava num tamanho razoável, então ele gastava o risco dele, usava o risco dele em outras coisas. Por outro lado, o setor de saúde, o Ring carregou muito mais posição do que eu ao longo do tempo, né, muito porque ele acompanha um pouco mais de perto, ele acertou muito alguns cases específicos, assim, foi muito otimista com o Redditor ao longo de bastante tempo e pessimista com outras empresas do setor. Eu olhava o fundo consolidado, me parecia que já estava ajustado. Então tem essa, mas assim, os nossos books eles são totalmente livres, a gente pode operar tudo. E quando a tese começa a dar errado, assim, como é que vocês decidem manter? Porque tem toda vez que um investimento dá errado, tem muita gente que dá double down, né, e fala, vou comprar mais. Tá mais barato por uma consequência macro, uma consequência política, mas uma circunstancial, né? Como é que é essa análise de vocês, assim, vou manter, vou reduzir, ou vou aumentar no momento de queda? Como é que vocês pensam isso? Enfim, como é que vocês... O que faz vocês mudarem de ideia nesse tema, assim, né? Assim, acho que o principal, diariamente a gente repensa todas as posições do portfólio. Não é porque está dando certo ou errado que a gente precisa repensar. Né? Se a gente estiver dando errado, a gente entender por que está dando errado, por que não está, a gente aprofunda a análise. Se a gente tiver algum conforto, a gente até pode aumentar marginalmente, mas a gente toma muito cuidado de double down, que nem você falou, Guilherme. Porque, historicamente, excelentes fundos, pessoas muito competentes, você querer né, recuperar o dinheiro perdido em uma ação, na mesma ação, em geral, não se prova correto. Então a gente toma muito cuidado para não double down, né, que é o que você falou. Outro cuidado que a gente tem excessivo é no shorts, a gente opera muito short no fundo. E diferentemente dos longs, né, o short quando você ele aumenta de tamanho, ele tem short squeeze, tem movimentos técnicos. Então no short a gente se estopa com alguma frequência, porque o mercado pode ficar irracional mais tempo do que a gente aguenta a posição. E tem outro tipo de erro, que é muito comum e muito pouca gente fala, é quando você acerta a posição, mas você realiza o lucro antes. Assim, assim, se você pegar todos os acertos e todos os erros, eu acho que a maior parte dos fundos tem muito dos erros de ter estopado os ganhos antes do necessário. Acho que um exemplo claro, acho que a posição Sabesp é a maior posição do nosso fundo há algum tempo. Eu lembro, no R$90, no R$100, no R$110, no R$120, todo mundo falou, não, acho que já tá caro, vocês ainda gostam, e nós dois muito convictos nessa tese, a gente ainda gosta, a ação bateu R$140. Tem muita gente que saiu no 100 achando que já tinha dado. Então esse é um risco que a gente toma muito cuidado, e tentar olhar para o passado ajuda muito a gente, pelo menos, cometer erros diferentes no futuro. Não, legal. Puxando ainda, assim, no tema de especialização, né? Como é que são dois gestores de bolsa? Como é que vocês dividem a gestão entre vocês dois? Tem algum tema que, um é mais especialista em infraestrutura, outro mais em varejo doméstico? Como é que vocês lidam com isso? Vamos lá. Tanto o Christian quanto eu, a gente veio de casas com estruturas enxutas e sempre olhamos muitas coisas. Então, acho que eu já rotacionei por quase todos os setores da bolsa, o Christian também, já tanto como analista como gestor, já olhava a bolsa toda. Então, assim, sempre foi muito natural para a gente. Acho que no primeiro momento a gente meio passou uma divisão ali, quais setores cada um tem mais familiaridade. O Christian está mais acostumado com utilities, que é o setor original dele, commodities. Eu peguei mais o consumo doméstico, healthcare, education, varejo, malls. E à medida que o time foi crescendo, a gente foi dividindo com os analistas. E acho que em todo momento sempre tem um dos dois que está um pouco mais interessado naquele case, está puxando o analista de,
olha isso, vamos discutir isso, dá uma atualizada, simula para mim isso aqui para a gente ver. Então, naturalmente, sempre tem alguém mais envolvido, isso até varia ao longo do tempo, mas para cada ação tem alguém acompanhando mais de perto e quando está mais pronto, já tem uma visão mais interessante do negócio, aí traz um pouco mais para a discussão de vamos montar a posição, quer também, qual vai ser o tamanho, quanto que o fundo deveria ter, né? Então, acho que naturalmente existe algum tipo de divisão, mas isso até varia ao longo do tempo, os dois olham tudo. Tá. E além do long bias, né, do Pace, vocês também são responsáveis pela estratégia de ações no multimercado e pelo long only, que é o Endurance. Como é que vocês navegam assim, em estilos tão diferentes, né? Tem uma hora que o mercado tá ruim. Eu poderia ficar short no multimercado, mas o fundo de ações tem que estar comprado. Então, como é que vocês lidam com esses diferentes cenários? A gente se preocupou em fazer algo bem simples para não ter nenhuma confusão quanto a isso. Então a gente consegue pensar com uma cabeça só. Como que funciona? Primeiro, o multimercado era o produto original, mãe. A gente entrou no Absolute de início só no multimercado, tocando a área de ações dentro do multimercado. Da mesma forma que a gente já fazia nas nossas casas anteriores, né? O Pace, o Long Bias, ele surge como um spin-off dessa estratégia do multimercado. Então, tem algumas diferenças de ajuste, porque o benchmark é diferente. No multimercado a gente precisa carregar mais hedge, dado o stop, dado o nível de volatilidade que o produto aceita menor. Mas a gente pensa como um produto só matricial, onde as posições são as mesmas, a gente opera todo dia, já divide automaticamente para os dois. A diferença é só no hedge ali, quanto de hedge a gente quer ter ou não no multimercado principalmente. E aí depois o último produto que surgiu depois, o Endurance, é o fundo long only. A gente criou um fundo justamente para diferenciar bastante do long bias. É um fundo 100% comprado, Bolsa Brasil, as principais ideias que a gente tem ali do long bias, sem fazer nenhuma gestão de caixa. Então é um fundo que está sempre 100% comprado nos principais longs da nossa carteira do multimercado, com um olhar para a bolsa, ajustando ali pelo benchmark BOV dele. Então, alguma visão ali sobre os principais nomes do índice, se a gente de fato quer estar tão under ou over em commodities, bancos, mas são os principais nomes do produto ali num fundo dedicado. Boa. Essa agora a próxima é para os dois, assim, começar com o Christian. Qual foi a aposta mais, o case mais contra-intuitivo que você já fez e deu certo, assim? Qual que na época, ninguém olhava, parecia uma loucura, mas foi um acerto. Não sei se foi assim, o principal, mas acho que em performance para o fundo foi muito importante. Acho que foi Petrobras, não foi tão fora do consenso que o Lyon falou aqui no Papo com o Gestor número 1, mas tiveram acho que 3 momentos da Petrobras que a gente foi bem contra o consenso. O primeiro momento foi quando saiu o Castelo Branco, o CEO. A Petrobras já estava muito barata na nossa visão, gerava 35%, 40% de free cash flow. A gente já tinha uma posição média. A gente estava torcendo para acontecer alguma coisa para poder incrementar a posição. Ele foi mandado embora, né, o CEO, no momento. Naquele dia virou a maior posição do fundo e a gente carregou por anos como a maior posição do fundo. Foi um acerto muito grande. Nesse momento é bastante o que o Ring falou, né, de testar a convicção, de estar com o olho na bola, de saber o que é ruído, o que é realidade. Então foi um momento que foi bem contra o consenso. O segundo momento contra o consenso já foi no atual governo Lula, quando saiu a fórmula de combustíveis, né, a gente zerou a posição em Petrobras quando o Lula foi eleito, né, um pouco antes, e quando saiu a fórmula de combustíveis, a nossa leitura foi bem diferente do mercado. A gente leu como uma fórmula boa, uma fórmula que ia manter algum nível de paridade internacional. O mercado leu totalmente diferente, também abriu o dia vendendo bastante, a gente comprou bastante Petrobras aquele dia, virou uma posição média, que a gente carregou bastante tempo também, foi bem acertado esse aumento, e recentemente a gente virou a mão, tá short em Petrobras, no momento que pelo menos entre os locais que a gente fala e em relatórios de posicionamento parece ser um consenso. A gente acha que a Petrobras, diferentemente do que foi nos últimos 5 anos, hoje ela é uma empresa cara, que tem o break-even, o óleo de break-even dela é super alto, então se o petróleo cair um pouco, você amassa a lucratividade da empresa, ela está endividada, ela está pagando mais dividendo do que deveria, então assim, foram 3 momentos que a gente está bem contra o consenso na Petrobras, até agora estão dando certo. Boa, você Ring. Outro case interessante que eu falaria é Vivara. Vivara é uma empresa que a gente sempre admirou, já tinha sido acionista antes,
e a gente estava fora do papel simplesmente por valuation, mas gostava muito do negócio. E aí teve aquele dia marcante da volta do Nelson, né? O fundador da empresa, ele resolve voltar para o negócio de uma forma meio abrupta, demitiu o CEO ali, de alguma forma desrespeitou um pouco da governança que é usual nas empresas listadas, e voltou para ser CEO da empresa e ainda falou diversas das visões dele para o mercado, estratégia, como por exemplo de aumentar estoques nas lojas, internacionalização do negócio. Naquele momento o mercado ficou completamente em choque, se assustou muito, acho que foi tudo que o mercado não queria ouvir, o mercado gostava da empresa e da gestão anterior, então a ação deve ter caído 20% a 30% ali naqueles dias. A gente aproveitou para comprar, a gente comprou uma posição razoável naquele primeiro momento e fomos nos aproximando da empresa, do Nelson, tivemos inúmeras vezes com ele, para tentar entender, discutir melhor, né, o que ele enxergava, mas sempre respeitando muito a visão, porque na nossa cabeça era o controlador, fundador, é o cara que mais entende do negócio e está super alinhado com a gente. Então, assim, o que a gente sempre colocava e se ele tiver errado, qual é o custo depois de voltar atrás? O que importa, né? Se você aumentar, abrir algumas lojas fora, aumentar o estoque, tiver errado e reduzir, quanto custa versus o valor da empresa depois do evento, né? Então, naquele momento a gente foi ganhando convicção, chegamos a ter mais de 5% da empresa, ficamos super próximos. E aí, acho que hoje a empresa está super bem novamente, voltou ali para os raios históricos, já é um consenso de novo, a gente não tem mais ação hoje, mas foi um episódio bem interessante, aí, totalmente contra o consenso. Legal. E Ring, fazendo a pergunta difícil, então, já que o Gui me deixou aqui, tem o lado contrário também, né? Tem histórias menos felizes. O que você aprendeu, de repente, com uma história que vocês tinham uma convicção alta no case e acabou não dando certo, né? Quais foram as lições? Que história foi essa e quais foram as lições que vocês aprenderam nesse evento? Já tiveram vários erros na história, né? Isso faz parte. Acho que um recente foi a Rumo. Rumo foi uma posição que a gente sempre gostou da empresa, acho que desde o início do fundo a gente teve por várias vezes posições grandes no papel. No ano passado era uma posição ali, média boa do fundo. A gente tinha uma visão muito favorável da qualidade do negócio, né? Uma empresa que era praticamente monopolista do escoamento de exportação de grãos do Brasil, que o Brasil é o maior celeiro do mundo ali, tem uma vantagem enorme e é onde ainda tem potencial crescimento, né? Vai precisar para alimentar o crescimento da população global da China. Então, assim, ela parecia muito bem posicionada e, dada essa capacidade ali, posicionamento monopolista, a gente acreditava que ela tivesse uma capacidade de preço alto ali, né? E ano passado, a tese se provou errada, acho que o business se provou mais difícil do que a gente enxergava. Tivemos aí algumas mudanças de entendimento, né, da qualidade do negócio. Acho que primeiro é mais sensível, né, ao preço do grão do que a gente pensava. Teve um cenário que não estava nem nas nossas discussões, que a gente não imaginava do fazendeiro ter carregado estoque de grão, não quis vender o grão. Ela mesma acabou blefando, tentando passar preço e depois cedeu. Então, assim, na nossa visão não estava muito na nossa área de probabilidades, a gente achava o business tão bom que a gente achava que no final o fazendeiro ia ceder, e foi ela que recuou e reduziu o preço. Então a gente reduziu bastante posição, mesmo perdendo dinheiro, e mudou um pouco a visão, né, de qualidade do negócio que a gente tinha, mas faz parte. Bom, legal, você falou do seu, né? Mas aí agora, Christian, qual o erro que você mais vê investidores cometendo no mercado em geral? Não só o de vocês, que certamente já aconteceu em algum momento, mas o mercado como um todo em ações no Brasil. Assim, o que é um erro constante? Acho que, em geral, os investidores de ações tendem a ser um pouco mais otimistas do que eles deveriam ser. E quando as coisas começam a dar certo, o pessoal começa a achar que o Brasil vai virar Suíça, que a empresa vai crescer para sempre, que as margens vão expandir. Então, acho que esse é um erro clássico que acontece no Brasil. Infelizmente, o management, a administração de muitas empresas, eles levam os acionistas a cometer esses erros muitas vezes. Às vezes porque nem eles sabem o que vai acontecer, mas como eles estão otimistas, o resultado está indo bem, eles acho que é acreditar muito nas empresas.
olhar muito a parte de governança, muito alinhamento que o management da empresa tem com o board, com o acionista controlador, com os minoritários. Eu acho que tem vários problemas nesse entorno. E acho que o Brasil é um país com custo de capital muito alto, né? As pessoas às vezes esquecem que o custo de capital no Brasil é tão alto. Então tem que estar com o olho na bola sempre e se questionar se as coisas podem dar errado. Para você evitar o risco de, por uma aquisição que parece estar num preço bom, aí se acabar comprando uma empresa que é um pouco pior do que eu imaginava, se o cenário piorar um pouco, eu acho que as pessoas se preocupam muito pouco com downside risk, né, eles só se perguntam se der certo, eles não se perguntam o que acontece se der errado. Esse é um bom gancho para a próxima pergunta, que a gente está chegando no final do episódio e a gente falou pouco do cenário atual, né? Então, assim, o Brasil, ele sempre é um país de rentista, usualmente temos juros altos e a gente vive um momento desafiador, né? Esse ano tem eleição, a gente tem incerteza fiscal, a gente tem ruído político. Como é que vocês estão vendo o mercado? Como é que vocês pretendem navegar o cenário atual e quais são os principais riscos e oportunidades para um cara que quer investir em ação agora? Eu acho, dos riscos, só para tentar sair um pouco do que é consenso, né, eu acho que, pensando em risco do Brasil, eu acho que o risco institucional hoje eu acho até maior do que o eleitoral. Né, acho que executivo, judiciário, legislativo estão perdendo um pouco, né, eles estão saindo um pouco do que deveria ser a atuação correta deles. O passado no Brasil está ficando cada vez mais incerto. Cada dia a gente acorda, tem um fato relevante novo que mudou alguma coisa que já estava transitada em julgado no passado. Assim, essa instabilidade institucional é muito ruim. A parte de segurança pública também tem piorado de forma relevante. Né? Então eu diria que essa parte institucional do Brasil, né, tem nos preocupado mais do que o eleitoral. Né? A eleição é um evento binário, que se alguém falar que tem certeza do que vai acontecer, eu acho que essa pessoa não sabe o que está falando. Eu tendo a ser um pouco mais construtivo, porque, assim, falando de forma bem resumida, acho que o Brasil tem em torno de 35% das pessoas que são de direita, sendo uma menor parte bolsonarista, uns 35% de esquerda, uma maior parte lulista, e uns 30% de centro. E a impressão que a gente tem é que o empresariado, mesmo alguns políticos, eu acho que a população do Brasil não aguenta mais esses extremos. Assim. Então, se aparecer alguma solução de centro, que consiga conversar mesmo com a direita e com a esquerda, que não são os extremos, me parece que tem muita força eleitoral. Só que é muito difícil aparecer essa pessoa, dado que os extremos são muito fortes aqui no Brasil. E nesse meio tem muita gente boa e capacitada. São pessoas que me parecem que teriam uma visão de Brasil de longo prazo e não uma visão só das próximas eleições. E se você quiser brincar de fazer um cenário construtivo nisso, você melhorar o custo de capital no Brasil, quanto de dinheiro tem aqui no Itaú em renda fixa de curto prazo que poderia ir para a economia? Aí eu estou falando da economia como um todo, obviamente a Bolsa se beneficiaria muito. O Brasil acho que é um dos lugares do mundo, talvez o lugar do mundo que tem energia elétrica mais barata. Porque não tem chuva de gente querendo fazer data center no Brasil. Sim. É por legislação, é por regulação, é porque as indicações em agências reguladoras, na CVM, em vários lugares estão cada vez mais pessoais e menos técnicas. Então, assim, tem uma oportunidade muito grande se a gente conseguir ajustar o rumo do país. E falando do cenário, assim, é difícil, né? Que o cenário ruim também, né? Eu acho que o Brasil tá degradando ao longo do tempo. Né? Então o risco é essa degradação continuar. A parte fiscal que você falou, assim, pensando numa mudança num próximo governo que pense com responsabilidade fiscal, eu não acho que é um issue, eu acho que é alguma coisa facilmente resolvível. Mas pensando numa continuidade de um governo que acha que pode gastar quanto quiser, que gasto é investimento, daí acho que essa parte fiscal vai virar um problema, o que na minha humilde opinião hoje não é. Então, assim, é um cenário muito difícil, né? Se você quiser, até o posicionamento do fundo é difícil, né? Porque se você quiser jogar para o lado otimista, acho que uma vinda de crescimento enorme, o Brasil pode ter mais de uma década com o país andando para frente, com novas empresas, oportunidades para todo mundo. E se for seguindo para o lado errado, a parte fiscal pode começar a ficar muito ruim, essa parte institucional segue piorando. Então é um momento muito, muito difícil para tomar risco. Vamos ver se
se o Ring consegue me ajudar aí na pergunta difícil. Na verdade, eu acho que puxando o gancho dessa pergunta, né? De repente, Ring, se você puder comentar, assim, vocês veem a bolsa hoje barata ou de repente barata, mas esse valor é justificado dado esse cenário mais binário? Como vocês avaliam o cenário hoje? Barato é sempre uma coisa muito difícil, né? Ainda mais diante desse cenário tão binário que a gente vive hoje, acho que não dá para falar que tá barato. Então, hoje a gente está bem mais leve no fundo, esperando a gente ter uma clareza aí desse cenário eleitoral e surgirem oportunidades, seja para qual lado for. Quando a gente tiver alguma clareza de cenário, alguma convicção maior do nosso lado, aí sim a gente pode olhar quais são os valuations que o mercado vai ter e decidir, né, se vale a pena ficar comprado, vendido, o que fazer. Então, sim, a gente ainda está nesse momento de esperando um pouco para ter uma clareza de direção, mas estamos, assim como vocês colocaram, acho que pode sim estar muito barato. Acho que se a gente tiver um governo com fiscal mais austero nos próximos anos, acho que pode ter um ciclo longuíssimo ali de juros mais baixos no Brasil, tem um mercado muito grande para se desenvolver, a gente tem ótimas empresas no Brasil, assim, estamos subinvestidos, tem muito espaço para investir e um mercado enorme. Acho que vai ser um ciclo muito bom. Estamos só esperando aí ter mais visão para a gente conseguir se posicionar. Daniel, um ponto importante, né, assim, estando dentro de uma casa macro, a gente tem muita discussão do macro global, né? E claramente a gente está num momento muito bom para mercados emergentes. Até a gente conseguiu carregar a posição mais comprada do que puramente olhando no Brasil, os valuations, porque a gente está com um cenário construtivo global que está empurrando todos os mercados emergentes e o Brasil está empurrado junto, né? Não. Sem contar pico de juros, né? Tem várias coisas potencialmente positivas para acontecer no Brasil. E é isso. Se você quiser brincar do cenário positivo, assim, a bolsa tá de graça. Tem a alocação de todo mundo, a gente fala muito com o cliente, né, nós dois. A alocação do private, do Itaú, dos family offices, dos fundos de pensão. A nossa visão é que está todo mundo na mínima histórica de Bolsa Brasil. Fixa, né? Mesmo os valores, quanto tem de capital alocado nos fundos de bolsa são muito baixos, em bolsa dentro dos multimercados é muito baixo. Isso que o dinheiro no Brasil está rendendo 15% isento ao ano, né? Então, é difícil esse mercado, porque assim, se tiver uma pequena virada positiva, acho que vai ser muito rápido o movimento. Então, por isso que acho que um fundo como o Absolute Pace, a gente acha que é um fundo bem apropriado para esse momento, porque a gente consegue mudar a direção muito rápido. Né? E a gente, né, os fundos long bias, né, vocês têm uma série de fundos muito bons na casa, os clientes, eles são fundos que o cotista, ele delega para a equipe de gestão, né, o momento de estar mais alocado ou menos alocado. E como a gente está dentro de uma casa macro, com gente olhando tudo que pode influenciar isso fora do Brasil ou dentro do Brasil, a gente acredita que a gente tem mais chance de acertar do que do que quem está lá em casa tradando sozinho ou consegue se proteger melhor. Tá, então, acho legal. Foi um espetáculo. Muito obrigado, Ring e Christian. Assim, a gente valeu muito pelo papo, deu para entender, a todo mundo que está nos ouvindo aqui, deu para entender bem a cabeça de vocês e da Absolute. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Nós agradecemos.